IBFcast está recebendo neste episódio o professor Fabrício Cavalcante, educador físico, especialista em musculação terapêutica e pilates, e sócio-diretor do Estúdio Terapêutico Trini. Desde 2019, o Trini Estúdio Terapêutico atende a região do Parque Taquaral, em Campinas. É uma clínica academia, onde o foco maior é oferecer a integração entre reabilitação e condicionamento físico. E tem como foco principal atender o público 50+. E me acompanha nessa entrevista o presidente do IBF Campinas, interior paulista, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, Valdir Augusto de Assunção. Professor Fabrício, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar participando com a gente desse IBFcast. Presidente do IBF Campinas, interior paulista, Valdir Augusto, muito obrigado por dividir essa bancada comigo, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Fabrício, por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar sobre atividade física. Bom, Fabrício, eu acho bastante interessante porque as pessoas, muitas vezes, elas não têm ideia da diferenciação, por exemplo, de uma academia, né? E de repente, quando você fala em estúdio terapêutico, que aí você envolve profissionais qualificados para atender uma demanda específica, quase que como um atendimento personalizado. Eu estou equivocado ou é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. É um atendimento especializado, né, para um público 50+, onde a gente foca exatamente o fortalecimento e pessoas que tenham restrições, que hoje é muito comum as pessoas terem problemas de cervicalgias, lombalgias e precisarem de uma orientação bem mais assistida, uma coisa bem mais orientada, né? Então, busca-se um atendimento mais especializado. Tem uma questão assim que eu estava querendo repercutir com você, e curiosamente, Augusto, isso tem elevado bastante casos de Alzheimer. Como o exercício físico, ele reduz o risco da doença? Porque tem um novo estudo que detalha esse impacto, né? Por esse motivo que estão crescendo os casos e tal, mas é interessante destacar para quem está acompanhando a gente nesse momento da importância do tipo de exercício físico específico, né, que pode ser utilizado nesse sentido. Isso. A atividade física, ela tem um efeito neuroprotetora. A gente sabe que existem produção de substâncias benéficas ao corpo, ao cérebro, dopaminas, endorfinas, né? A irisina, são substâncias que melhoram o nosso humor, que diminuem o risco de depressão, ansiedade, isso é fundamental. Em 2023, a USP, junto com a Unifesp, eles realizaram um estudo com camundongos, avaliando a relação do treinamento resistido, da musculação, com esse efeito neuroprotetor. Eles pegaram ratinhos, camundongos, né, amarraram pezinhos na cauda desses ratinhos e colocaram eles para subir escada e descer. E em 4 semanas eles observaram um efeito muito positivo, redução de cortisol, que é um hormônio do estresse. Esse cortisol aumentado nas pessoas predispõe ao Alzheimer. E esses ratinhos, depois de 4 semanas que fizeram esses exercícios resistidos, eles tiveram menor concentração desse cortisol. E existe também uma outra proteína que é muito comum no cérebro de pessoas acometidas pelo Alzheimer, que é a beta-amiloide. É uma proteína que dificulta a conexão entre os neurônios, que dificulta essa transmissão das informações entre os neurônios. E essa substância teve menor presença nos ratinhos que fizeram o exercício resistido, né, durante essas 4 semanas. Então, é um indicativo que a atividade física, que a musculação, pode ser determinante na prevenção de estados de demência, de perda de memória, de melhor cognição e, consequentemente, de um retardo do aparecimento do Alzheimer. Super interessante, né, Augusto? Super interessante, né? E o mais interessante é sobre a visão
Que, por exemplo, as pessoas também fazerem exercício indiscriminadamente, sem uma orientação, isso é prejudicial, muitas Totalmente. vezes, né? Quer dizer, de repente a pessoa fala, eu estou saudável, aí chega lá... Tem um infarto, né? É muito importante, por exemplo, conscientizar as pessoas, o professor Fabrício, justamente da importância do exercício físico, Augusto, mas com uma medida, né? Assistido e tudo mais, né? Exato. Ô, Fabrício, me diz uma coisa. O que um estúdio terapêutico oferece que uma academia normal não oferece? Digamos uma pessoa 50 a mais, ela quer fazer os seus exercícios. Qual que é o diferencial que o estúdio terapêutico faz para a pessoa se decidir ir para ele? Nosso maior diferencial de atender poucas pessoas é a orientação mais próxima, mais assistida, realizar uma avaliação ortopédica pelo fisioterapeuta completa e ter uma atenção próxima. Lá a gente atende no máximo 2 pessoas por profissional. Então a gente consegue fazer intervenções durante o exercício. Pontuais, né? Pontuais. É muito comum, às vezes, a pessoa ter uma dor, um desconforto realizando o movimento e o profissional está distante. Lá não, o profissional está do seu lado. Então ele já consegue fazer uma modificação, uma correção na hora. Então você consegue ser ouvido, você está próximo. Esse é um grande diferencial, né? E o outro diferencial é você ter os 2 profissionais, o da reabilitação, que é o fisioterapeuta, junto com o educador físico, discutindo os casos clínicos, né? Então a visão do educador na perspectiva do condicionamento com o fisioterapeuta, que tem toda uma formação de patologia para oferecer a melhor orientação, né? Então esse acho que é o grande diferencial, a atenção está próximo e profissionais de áreas diferentes integrados, né? Porque hoje o que é muito comum, a pessoa faz fisioterapia em um lugar e academia em outro, e não tem essa conexão, essa troca de informações. Ô Augusto, você sabe que recentemente o presidente Lula teve uma queda acidental, né? Exato. Inclusive bateu com a nuca, né? E é muito comum, por exemplo, o presidente Lula acho que fez 79 anos agora recentemente, né? É muito comum, por exemplo, pessoas assim nessa faixa etária, acima dos 70, né? De terem possibilidade de quedas e tudo mais. O que eu queria saber com você é o seguinte, Fabrício, quais são os alertas que os ortopedistas dão no sentido de fazer com que evite esse tipo de queda, né, Augusto, para pessoas idosas, como foi o caso do presidente Lula? Vou até começar compartilhando um dado interessante. O Brasil, em 2030, ele vai ter a 5ª maior população de idosos no mundo. Então, para a gente entender a responsabilidade que nós profissionais de saúde temos, né? A questão da queda com idosos é muito comum, né? E se deve principalmente ao déficit de força, né? Então, à perda de equilíbrio, né? A essa fragilidade do idoso. E o que é fundamental? Exercício, trabalhar exercícios de força, a musculação, trabalhar exercícios de coordenação, de equilíbrio, né? Que a gente chama de propriocepção, para dar essa autonomia, né? Então isso é fundamental. E também tem um lado também assim da questão do ambiente. Então o idoso tem que ficar atento à iluminação de um corredor, a evitar ter objetos numa varanda, né? Ter espaços para ele poder andar, evitar tapetes que sejam escorregadios, né? Então o cuidado ao ambiente é fundamental, mas o que a gente pode colocar, o que o exercício ajuda muito, sendo exercícios de musculação para trabalhar força, porque músculos fortes te dão bastante equilíbrio e reduz o risco de queda. E sobre isso eu tenho uma curiosidade. Muitas pessoas falam, não, eu já caminho todo dia, faço a minha caminhada, então eu não preciso ter um outro tipo de atividade física. Só isso resolve para uma pessoa de 50 a mais? Ou isso até pode ser prejudicial se ele não fizer outras coisas para fortalecer os músculos e os movimentos? Excelente pergunta, Valdir. Hoje a caminhada é muito comum, né? Porque ela é acessível, é fácil de ser feita em parques públicos, em academias, né? Nas ruas da sua residência.
Porém, a caminhada em si é uma atividade que ela pode te dar poucos benefícios. Se você está totalmente sedentário, já é um start muito bom você começar com uma caminhada. Mas o nosso corpo precisa de mais... precisa de flexibilidade, precisa de reforço muscular para ser um trabalho completo, né? E a caminhada em si, ela tem um gasto calórico pequeno, né? O que te dá um gasto calórico maior é você poder acelerar um pouco mais seu ritmo cardíaco. Então, realizar, por exemplo, uma bicicleta que você possa puxar um pouco mais, realizar um esforço um pouco mais alto, você aumenta seu batimento cardíaco, o que acelera seu gasto de energia e te emagrece mais rápido. Tem estudos recentes, Valdir, que mostram que assim, pessoas que fazem sempre aquela caminhada, a mesma velocidade, a mesma duração, nos mesmos horários, o corpo entra no platô. E aí o corpo busca o mecanismo de defesa. Ele diminui o gasto energético. Ele quer te economizar. Entendeu? Por quê? Porque é todo dia o mesmo exercício. Você tem que variar o estímulo do exercício físico. E aí que é fundamental você faz um trotinho, 30 segundos, um pouco só para aumentar o teu ritmo cardíaco. Você fazer um elíptico, uma bicicleta que se acelere um pouco mais. Mas se você mantiver aquela mesma caminhada, o corpo entra numa zona de estabilidade, você se torna uma pessoa ativa, porém você não prospera o teu condicionamento físico e a tua perda de peso. Você sabe, Augusto, que a gente conversando agora com o professor Fabrício, me chamou a atenção um detalhe bastante interessante. Tudo bem que o foco do seu público é 50 a mais. Perfeito. Mas eu acho que é um questionamento interessante, por exemplo, a partir de que faixa etária, né? A pessoa já começa a ter, por exemplo, perda de massa muscular e fragilidade óssea. Milton, é totalmente relacionado ao teu estilo de vida, né? Então você vê até jovens que são muito inativos que já tem uma perda de massa óssea, já tem uma sarcopenia muscular, tem pouco volume muscular. A literatura coloca que a partir dos 30 anos você começa a perder 1% de massa muscular ao ano, né? E o que é fundamental? A gente precisa criar reserva, né? Que aí, quanto maior massa muscular, melhor capacidade funcional, você está empurrando para frente aqueles problemas de saúde, artrose que viriam ali com 50, vai vir com 70, com 80, você está sempre retardando, né? Então, ganhar massa muscular é importante. Entendi. Diz uma coisa, Fabrício, uma pessoa com 50 a mais, ela tem condições de realizar qualquer tipo de exercício físico como se fosse uma pessoa de 30, vamos pensar uma pessoa de 60 anos que esteja aí frequentando aí um estúdio terapêutico, ele está apto a fazer qualquer coisa, andar de bicicleta a 40 quilômetros, ele, sabe, esse tipo de atividade que você faz como mais jovem ou tem limitadores? É preciso realizar uma avaliação funcional com o fisioterapeuta, avaliar se existem queixas, dores, né? Hoje é muito comum problemas articulares, então uma hérnia, né, um problema de ombro, uma artrose de quadril. O que é fundamental? Fazer uma boa avaliação para direcionar para a melhor atividade. Existem atividades que são mais seguras, são mais controladas, em termos de esforço, em termos de movimento. Existem atividades mais soltas, onde você não tem tanto controle dessa atividade. Aí que reside o perigo, né? Buscar atividades mais controladas para o público 50 a mais é interessante. Uma bicicleta estacionária, uma musculação, um pilates, uma hidroginástica, uma natação, que você possa ter controle, né, da duração da atividade, dos movimentos, né, e isso é fundamental, porque assim, problemas articulares a gente começa a ter aí a partir de uns 50 a mais, uma bursite no ombro, ali uma condropatia de joelho, e aí não é qualquer exercício que você pode fazer, tem que ser uma coisa supervisionada e controlada. Aí entra a questão que ele está falando agora, eu estou pensando, por exemplo, naquela pessoa que tem artrose, por exemplo,
Porque dói, né? Aquela dor nas juntas dos dedos, né? Exato. Esse tipo de pessoa, por exemplo, com artrose, é possível ela se exercitar? No caso, por exemplo, quais seriam os tipos de exercícios em relação a isso? Legal, excelente pergunta. Hoje já é um consenso científico que o exercício físico aumenta a circulação sanguínea local, por exemplo, naquele joelho, o que leva à produção de substâncias anti-inflamatórias, o que protege, diminui o quadro álgico da dor. Antioxidante também? Exato, diminui esse quadro álgico. E o que acontece? A artrose é uma deterioração dessa cartilagem que reveste as superfícies ósseas. É um processo degenerativo e já instalado. O que é preciso fazer é reforçar a musculatura, porque é a musculatura que está presente nessa articulação que estabiliza. Imaginamos uma coxa que tem músculos fracos. O estresse nessa articulação fica aumentado porque os músculos não estão segurando esse joelho. E aí você tem aí o fêmur sobre a tíbia, você faz um impacto maior. Ao passo que músculos fortes, você tem uma estabilidade, né? E esse benefício local do exercício e além do processo de emagrecimento, porque reduzir o peso corporal diminui o impacto, diminui o estresse naquela articulação. Isso é importantíssimo para o tratamento da artrose. E assim, existem exercícios com ângulos de proteção. Não é qualquer exercício. Você chega numa academia, você tem que fazer um leg press, uma extensora, mas existem ângulos, movimento, amplitudes para aquela articulação que está sintomática. Saiu dessa fase sintomática, você já pode trabalhar numa amplitude completa. Mas é fundamental o reforço muscular. É o que diminui o quadro álgico, que melhora mesmo a função daquela articulação. É o movimento, restaurar essa parte funcional da articulação. Ô Fabrício, no caso, por exemplo, uma coisa que me veio à cabeça, ô Augusto, agora, que é com relação, por exemplo, ao sobrepeso e no caso, por exemplo, das mulheres que têm seios grandes, na questão do posicionamento de coluna, que eu estou querendo dizer. Perfeito. Tá? O que acontece? Por exemplo, muitas mulheres elas reclamam que têm seios grandes. Não são, são de média altura, né? 1,60 m, 1,50 m, e reclamam, por exemplo, desse peso dos seios na questão da coluna, né? Que gera uma certa curvatura, né? E no caso, por exemplo, da pessoa, por exemplo, que está acima do peso, vamos, sei lá, 10 quilos acima do peso, né? Por que eu estou te perguntando isso? Nesse caso específico, que não tem a necessidade, por exemplo, de repente fazer uma cirurgia de mama para tirar esse peso, existem alguns exercícios específicos com relação à questão da coluna para esse tipo de público? Sim. Importantíssimo até começar com o Pilates, para trabalhar essa consciência postural. Nesse caso, você tem uma alteração do padrão postural, que a gente chama de um quadro de hipercifose, você tem um desequilíbrio da musculatura da frente e da musculatura de trás do corpo. A gente tem que procurar trabalhar reequilibrar essa musculatura, fortalecer quem está fraco, alongar outra musculatura, mas ganhar esse fortalecimento para melhorar esse quadro postural. Porque o que acontece? É importante a pessoa se conscientizar da postura ideal e não só durante o exercício, ela trazer aquilo para o dia a dia dela, que é esse tônus muscular, dessa consciência corporal que faz essa reeducação diária, que faz com que a musculatura entre no padrão adequado e que se reorganize. Né? Então isso é até interessante que quando a gente dá uma aula de Pilates, é muito comum as pessoas terminarem uma aula com relaxamento, com alongamento. E ao contrário, Milton, a gente tem que terminar com exercício de força para a pessoa sair da aula entendendo que ela tem que ativar essa musculatura. Para ela poder sair da aula com a consciência da postura correta e desse tônus, para diminuir essa protrusão de ombro. Né? Entendi. Então, e aproveitando...
só o Pilates resolve ou eu posso combinar o Pilates com musculação? O ideal é essa combinação ou, de fato, eu fazendo Pilates eu já estou inserido na gama de exercícios? Nossa, Valdir, a sua pergunta foi excelente. Muito bem colocada. Muitas pessoas acham que só fazer o Pilates é suficiente. Do ponto de vista postural, para melhorar um déficit muscular, sim, mas o gasto calórico é pequeno. Para o emagrecimento é pouco. Para melhorar a saúde cardiovascular é pouco. Não responde para melhorar, para baixar o triglicerídeo, a insulina, o colesterol, o gasto calórico é pouco. Não tem um trabalho, a gente chama de hemodinâmico, que tem a musculação, que tem a corrida, que tem a natação, que tem a hidroginástica, que tem a caminhada. É uma atividade muscular, ok, mas precisa ser complementada com um trabalho cardiorrespiratório ou um trabalho de musculação. Olha só. Né? As pessoas, às vezes, Augusto, elas têm muita preocupação. Por exemplo, eu, graças a Deus, não tenho. Mas tem pessoas que têm problema de pressão alta, né? Tem pessoas que têm problemas cardiológicos, eu tenho, né, por exemplo. Essas pessoas, especificamente, né, que têm problema de pressão alta, que têm problemas cardíacos, elas podem praticar qualquer tipo de exercício, claro que monitorado, ou determinados exercícios não são indicados para as pessoas que têm essas patologias. Perfeito. Milton, existe o hipertenso controlado e o descompensado. Né? O descompensado é aquele que tem uma pressão arterial 16/10 em repouso. Essa pessoa precisa passar por um cardiologista, fazer um mapa, fazer um eletrocardiograma de esforço, um ecocardiograma de estresse, para avaliar se tem arritmia, né? E poder ter mais segurança para fazer um exercício físico. A pessoa que está controlada deve fazer atividade física. Antigamente era muito comum apenas a caminhada, o aeróbico para controle de pressão arterial. Hoje, as últimas informações científicas colocam que o treinamento resistido é o mais seguro. Por quê? Você faz 12 repetições e descansa. Faz mais 12 e descansa. O teu coração, ele recupera. É mais saudável para evitar um acidente vascular cerebral, para evitar um infarto agudo do miocárdio. Hoje, muitos hospitais têm centros de reabilitação para cardiopata, para hipertensos, onde eles empregam a musculação como recurso terapêutico, justamente porque ela é mais segura. Fabrício, quantas repetições? É mais seguro você fazer menos repetições com mais peso do que você fazer mais repetições com menos peso. Milton. Interessante. Tanto do ponto de vista da proteção cardíaca e até para o benefício do exercício, você fazer menos repetições com mais cargas, o resultado para emagrecimento, para fortalecimento é muito mais efetivo. Né? Então, e outra informação importantíssima que as pessoas devem saber é que, assim, o exercício, além do benefício do exercício resistido, que é a musculação, o exercício aeróbio, ele gera uma resposta hipotensiva pós-esforço, ou seja, cai a tua pressão arterial imediatamente após a atividade física. Então, assim, muitos tratamentos para pressão arterial hoje envolve você fazer 1 hora de esteira de manhã, 1 hora de esteira à tarde e diminui o fármaco, diminui o medicamento, porque o exercício já deixa por várias horas a pressão arterial mais baixa. Isso independente da duração. Exercícios de longa duração e curta duração gera essa resposta hipotensiva pós-exercício. Então é uma terapêutica o exercício para as pessoas que têm problemas de pressão arterial. Fabrício, me diz uma coisa, qual que é a frequência? Por exemplo, eu tenho que ir todos os dias numa academia para de fato ter algum resultado, ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e também aliado a isso, qual o exercício que eu não posso deixar de fazer ou que é mais eficaz? Legal. Vamos lá. O ideal, né,
seria assim, segunda a sexta, se poder fazer 3 sessões de reforço muscular, intercalando com exercícios aeróbios, realizando exercícios de alongamento, pilates. Esse é um sonho, né? É um grande projeto. Todo mundo gostaria. Mas a realidade, a gente tem pouco tempo, né? Então, se você realizar 2 vezes por semana, com intervalo de 72 horas, é importantíssimo. E nessa mesma sessão, você tem que ter, por exemplo, 30 minutos de musculação, 20 minutos de cardio e 10 minutos de alongamento. Aí você está trabalhando 3 pilares que são fundamentais para a tua aptidão física, que é a força, a aptidão aeróbica e a flexibilidade. 2 vezes por semana é o mínimo que já dá resultados significativos. E se você hoje for escolher qual a melhor atividade física, qual a melhor modalidade para aptidão física, eu posso dizer que seria o trabalho localizado de reforço muscular, porque é ele que vai melhorar a densidade óssea para prevenir uma osteoporose, ele que vai ajudar a diminuir o desconforto de uma artrose no joelho, ele que vai ajudar a não ter uma dor nas costas. Esse reforço muscular é autonomia, né, prevenção de quedas. Então, se você tiver que escolher hoje uma modalidade, o reforço muscular, o exercício localizado, preferencialmente uma musculação, seria a opção mais assim assertiva para um público 50 a mais, visando saúde, longevidade, preservar a articulação, seria o mais interessante. Augusto, eu não sei você, tá? Mas muitas vezes eu trabalho muito tempo sentado. Todos nós, né? E aí o que acontece? Um tempo sentado e tal, vou levantar para dar uma caminhada, aí você sente uma dor assim no pé. Puxando. Tipo, repuxando, né? A batata da perna, né? Aquela... Por que acontece isso, Fabrício? Da batata perna, então, o corpo precisa trabalhar essa circulação sanguínea, né? Quando você fica muito tempo sentado, a musculatura está encurtada, está tendo pouca troca de sangue, de oxigenação, você tá ali com os músculos comprimidos, né? Dificultando essa circulação. Por isso que é fundamental durante o nosso dia a gente se movimentar, né? Andar um pouco mais. E até uma coisa interessante, hoje, segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, o conceito de sedentarismo mudou. Antigamente era em relação a quantas vezes você faz atividade física. Hoje é a quanto tempo você fica sentado. Então hoje você dizer, eu faço academia 3 vezes por semana, não sou mais sedentário. Errado, se você fica 8 horas sentado numa posição sem movimento. Então hoje o que é determinante? Não é o tempo formal de exercício físico, e sim as demais horas do teu dia. É você ir na padaria andando, é você subir alguns lances de escada, é descer um ponto antes da estação de metrô e fazer uma pequena caminhada. Essa atividade física que é determinante. Hoje os últimos estudos mostram que os efeitos benéficos do exercício, como redução de colesterol, de triglicerídeo, melhora do metabolismo da insulina, eles podem ser anulados se você passa horas sentado. Mesmo fazendo aquela academia 3 vezes por semana, forte, intensa, se você passa horas sem movimento, você anula esses efeitos. Olha aqui, a gente como... Não adianta você ir tanto na academia se fica aí 10 horas sentado depois, né? Verdade. Ô, Fabrício, nosso tempo tá terminando, mas eu não poderia deixar de perguntar. Hoje, com a tecnologia, nós estamos muito tempo no celular, deitados ou, de alguma forma, vendo sempre o celular de uma postura, às vezes, não tão correta. O que isso... Você já tem estudo nesse sentido, que isso tem prejudicado a saúde, não só a saúde visual, mas o fato de eu ficar ali meio encolhido, toda hora com a cabeça para baixo, esse tipo de coisa, está influenciando também na saúde das pessoas? Sim, vai desequilibrando a postura, a musculatura, vai tendo músculos muito encurtados, vai alterando a postura da coluna, da cervical, aumentando pressão em cervical.
predispondo você a ter dores, torcicolos, né, dores nas escápulas, dores na coluna, né? Então é fundamental essa consciência corporal, né, de até diminuir esse tempo de ficar muito tempo sentado ou ficar muito nessa postura fechada, que essa musculatura central vai se retraindo e aí desequilibrando a articulação, aumentando o pensamento, aumentando o risco de bursite no ombro, porque a tua escápula fica fechada, não tem espaço para esse tendão poder passar. Então é fundamental reverter, abrir, né, ter uma postura melhor. Qual é a orientação, né, a gente já está quase encerrando esse episódio do IBFcast, mas qual a orientação que você gostaria de passar para quem está nos acompanhando nesse momento, 50 a mais, que sente algumas dores lombares, é motivo de preocupação? Qual a orientação que você passa para as pessoas que têm essas dores, entendeu? Até de estar sentado, levantar, como eu citei há pouco, né, e sentir aquela dor nas pernas, nos pés, dores nas articulações. Qual a orientação? Mas né? a perna pesada também, Isso. você vai dormir, às vezes você está sentindo que tem uma perna, né? Verdade. Claro, além de um suporte médico, né, de uma orientação de um ortopedista, de um fisiatra, uma avaliação funcional com o fisioterapeuta para nós identificarmos a causa dessas dores, né? Não só tratar os sintomas, mas identificar qual músculo, qual região precisa ser trabalhada, identificar os fatores causais desse desconforto, né? E em cima disso, realizar uma atividade física bem orientada, bem assertiva, né? E outra dica que eu posso dar também tem que se movimentar, tem que ser ativo, né? Então reúne a família, vai caminhar com os filhos, vai fazer uma atividade social também, que é importante para saúde mental também, a gente integrar com outras pessoas, né? A gente fazer uma atividade física ao ar livre, a um parque, com pessoas que a gente gosta, né? Ah, que ótimo. Muito bom. Professor Fabrício Cavalcante, muito obrigado aí por essas orientações, né, que são tão importantes do ponto de vista da saúde, né, Augusto? Exato. Parabéns aí, você que é sócio-diretor do estúdio terapêutico Trini, né? Eu queria te agradecer demais, né, o Augusto também por dividir mais uma vez a bancada do IBFcast comigo. E eu gostaria de dar as suas considerações finais, professor. Ótimo, quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco desse universo de atividade física, né? E dizer que nós, profissionais de educação física e fisioterapeutas, estamos abertos a orientar a atividade física, né? A poder promover o exercício físico na medida certa, com bastante zelo e com muita atenção e carinho. Muito obrigado, Fabrício, e muito sucesso aí com a Trini Estúdio Terapêutico, né? Muito obrigado por compartilhar esse tempo conosco aqui. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. E você acompanhe todos os episódios do IBFcast nas nossas redes sociais do IBF Campinas Interior Paulista, e reforçando e lembrando que o IBFcast é uma produção do IBF Campinas Interior Paulista, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Até o próximo episódio.